Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco mais uma vez, neste horário, neste canal. Muita paz, muita alegria ao seu coração, ao coração da sua família, ao coração daqueles que você ama. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco do programa Voz da Igreja. Vamos mergulhar no texto da Palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura, que vamos utilizar na liturgia deste domingo, o 8º domingo do tempo comum. E assim vamos então mergulhar neste Deus que quer dirigir ao nosso coração a sua palavra, a sua verdade. Deus fala sempre ao coração do seu povo, da sua amada igreja, e por isso vamos abrir o coração para acolher o que Deus quer nos dizer, nos ensinar na liturgia deste domingo. Vamos tomar o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem formado será como seu mestre. Por que reparas no cisco no olho do teu irmão e a trave no teu próprio olho não percebes? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom, tira o bem do bom tesouro do coração, mas quem é mau, tira o mal do seu mau tesouro, pois sua boca fala da abundância do coração. Meu irmão, minha irmã, este é o texto da Palavra de Deus, palavra bendita, que vamos meditar então neste domingo, o 8º domingo do tempo comum, o último domingo verde, comum, ordinário, antes de iniciarmos o tempo da Quaresma, que iniciaremos na próxima quarta-feira de cinzas. Então, ainda aqui neste caminho de Jesus e com Jesus, vamos nos fazendo discípulos que querem ser como o seu mestre. E é por isso que queremos que Jesus fale ao nosso coração e pronuncie na nossa direção as palavras verdadeiras, benditas, que brotam da boca e do coração de Deus. Estamos aqui neste pequeno fragmento de São Lucas, ainda dentro daquele sermão da planície. Jesus, nesse capítulo 6, a partir do versículo 12, chama os seus discípulos. É o texto da eleição dos 12. E depois começa então a falar-lhes ao coração. O sermão da planície está logo depois da eleição dos 12. Como quem quer que se entenda que o sermão que se inicia logo após a eleição é para formar com profundidade aqueles primeiros 12. Então já ouvimos o trecho em que Jesus anunciou as bem-aventuranças, como também as maldições, aqui no trecho de Lucas. Bem-aventuranças que alimentam a esperança dos pobres e a certeza de que Deus está do lado deles.
e que o reino de Deus não tolera as situações de pobreza, de fome, de choro, de perseguição e maldição e ódio, mas que a partir da fé e da confiança em Deus, esses que estão nesse lugar são benditos, são bem-aventurados, porque Deus se faz próximo deles. Mas também é verdade que as maldições não são também para destinar um grupo ao inferno, mas são um convite à conversão, de modo que aqueles que estão ali naquela listinha de 4 maldições ou 4 ais se sintam convocados à conversão, de modo que avancem na direção certa, na direção do reino, ou, de fato, vão avançar na direção da punição ou da maldição reservada a quem não quer se converter ao reino. Depois ouvimos, no último domingo, aquele belo pedaço do sermão, onde Jesus nos chama a fazer diferença. Os pecadores fazem assim, vós, porém, os discípulos, porém, devem agir diferente, de modo que os discípulos sejam capazes do a mais, da diferença que os torne filhos do Altíssimo. E esse Pai Altíssimo é misericordioso. E nós devemos, como Pai, também sermos portadores de misericórdia. Chegamos agora a este momento em que nos colocamos diante da parte final do sermão. Falta apenas ainda uma pequena parábola ao fim deste capítulo 6, mas aqui então estamos diante de 4 parábolas importantes pelas quais Jesus quer nos chamar também à conversão do coração. A parábola do cego, que não pode guiar outro cego, a parábola da trave no olho e do cisco, a parábola da árvore e o seu fruto, e a parábola do homem interior, ou do depósito interior, e aqui estamos diante das 4. A 5ª parábola é aquela das 2 casas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia, que nós não lemos hoje. Mas o que está aqui por trás, então, deste ensinamento precioso de Jesus? Nós que nos colocamos atrás dele, como discípulos, tendo-o como mestre, precisamos sim avançar na direção do nosso mestre. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o seu mestre. É por isso que Jesus nos convida àquelas atitudes que ele quer traduzir pelas parábolas. Um cego não guia outro cego. Isto é, precisamos estar com Jesus, nos deixar iluminar por ele, converter-nos na direção dele, para que assim sejamos capazes e competentes para anunciar e levar a mesma luz àqueles que porventura se encontram também em cegueira. Não é possível que quem não conheça Jesus e quem não esteja com ele seja capaz de conduzir outro. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, como lemos lá no Evangelho de João. E é importante então que o discípulo queira ser como o seu mestre, a fim de que tenha luz para guiar quem esteja ainda na obscuridade do erro, a fim de que possa enxergar, tirando a trave que está no próprio olho, a fim de enxergar o cisco que está no olho alheio, e assim se possa fazer o caminho importante e necessário de ajuda na conversão dos irmãos. Nos damos a esse processo de conversão, buscando avançar na estatura do Mestre, e assim também estaremos, portanto, capacitados para tirar o cisco, para ajudar o outro irmão que queira também avançar no caminho da vida verdadeira, na vida bem-aventurada, na vida do reino. E aí as outras imagens também nos ajudam, portanto, a perceber que aquele que opta por Jesus precisa produzir o fruto certo, o fruto de quem vai com ele, o fruto de quem está com ele. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto ruim. Estamos com o Senhor e é preciso que a nossa disposição discipular e missionária, que nos coloca atrás dele para ir com ele, nos torne também capazes de produzir fruto bom.
de tirar coisa boa do nosso coração, porque o nosso coração se encheu desta presença, se encheu da palavra fecunda do Mestre. O nosso coração deixou-se converter na direção de Jesus. E é porque estamos, portanto, cheios de Jesus e do seu Espírito e das suas palavras, é que podemos, então, no tempo certo, dar o fruto bom, saudável, de que pertencemos a Ele. Oferecer também a palavra boa, a coisa boa que brota do nosso coração, cheio dele, cheio da presença de Jesus, cheio das suas boas e benditas palavras. E elas são, de fato, o nosso tesouro. De modo que a nossa boca fale daquilo de que o nosso coração está cheio. Perceba então, meu irmão, minha irmã, que o caminho da fé é esse caminho do discípulo que quer não só ir atrás de Jesus, mas quer atingir também a estatura, a maturidade, a humanidade deste Mestre. Atingir também a espiritualidade profunda dele, de modo que assim, vendo como o Mestre, enxergando como o Mestre, sejamos capazes de ajudar outros também no caminho. Sejamos capazes de produzir o fruto bom de quem pertence a Ele, de produzir a palavra boa de quem o tem guardado dentro e por isso é capaz de jogar para fora, a partir da conversão interior e profunda, as coisas boas, os sentimentos bons, os atos bons de quem escolheu Jesus para ser o seu Mestre e Senhor. Neste caminho das bem-aventuranças, somos chamados, portanto, a acolher esta palavra bendita de Jesus e nos deixar, mais uma vez, converter-nos na direção do Senhor, do nosso Mestre, a fim de que possamos, então, ser como Ele. E esta é a finalidade, o objetivo e a meta do nosso caminho cristão. Ser como Jesus. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, vamos avançando, vamos chegando ao final do mês de fevereiro, vamos concluindo também esta primeira parte do tempo verde, do tempo ordinário, do tempo comum da nossa liturgia. Na próxima semana, quarta-feira de cinzas, já vamos entrar numa outra dinâmica espiritual, numa outra abordagem litúrgica. Então vamos, digamos, encerrando esse primeiro pedaço do tempo verde. E neste ano litúrgico, vamos lendo o Evangelho de Lucas. Já fizemos algumas reflexões breves sobre esse Evangelho e quero também, neste segundo bloco, ainda voltar uma vez a uma temática importante deste terceiro Evangelho de Lucas, que nós lemos neste ano litúrgico, que começou lá no Advento, no primeiro domingo do Advento, ainda no ano passado, e vamos avançando e agora então chegamos a este fim do primeiro pedaço do tempo comum. Retomaremos o tempo comum depois das festas pascais. Mas aqui então vamos com a liturgia desse domingo, encerrando
a celebração dominical do tempo comum. O outro domingo já estaremos dentro do espírito quaresmal. Então, o que eu queria destacar com vocês nesse segundo bloco, ainda tratando do evangelista Lucas e do seu texto, é um elemento importante que nós não podemos dispensar deste evangelho. Já lhes falei em outro programa que Lucas tem duas obras, o seu evangelho e os Atos dos Apóstolos, que são sobretudo atos de Pedro e Paulo. Mas ali está também, digamos, o caminho inicial da igreja, que nasce com força, com poder, com autoridade, mesmo perseguida e maltratada pela oposição que vem, sobretudo, daqueles que não foram capazes de acreditar em Jesus e no seu mistério pascal. Mas então, no texto do Evangelho, nós podemos perceber assim um paralelismo bonito no princípio e no fim. Lucas começa o seu Evangelho no templo e termina o seu Evangelho no templo. Aqui, claro, tentando perceber o templo não só como mera estrutura física, um espaço religioso, mas o que o templo significa, lugar da comunidade que crê em Deus. Importante então percebermos que o Evangelho começa e termina no templo. E Atos dos Apóstolos começam exatamente com uma comunidade reunida que persevera na memória de Jesus. Vamos tentar ligar um pouco isso de modo que entendamos que a fé cristã é uma fé que se vive na comunidade. Não é uma fé que se pode, digamos, viver de maneira isolada, individualista, sem a comunidade, sem o que a comunidade pode oferecer, não é? Os sacramentos, a leitura partilhada da palavra de Deus, a caridade ativa e recíproca, tudo isso se vive no seio da comunidade cristã. Mas vamos visitar o texto de Lucas e é importante fazermos isso. Lá no início do Evangelho, no capítulo 1, nos encontramos com Zacarias e Isabel. Mas falando de Zacarias, o texto situa este personagem, este sacerdote, ali no templo. E aqui uma consideração importante, no versículo 10º do capítulo 1. Na hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Zacarias entra para oferecer o incenso, e ali ele tem a visão de Gabriel. Mas o versículo 10º diz que o povo estava lá, em oração, do lado de fora. Para dizer, portanto, que aqui estamos num contexto não simplesmente litúrgico, celebrativo, mas, sobretudo, e antes disso, num contexto comunitário. Zacarias entra para oferecer o incenso em nome do povo que rezava do lado de fora. Igualmente, se nós tomarmos o final do Evangelho de Lucas, e aqui nos encontramos com Jesus que leva os discípulos para fora de Jerusalém, perto de Betânia, ali os abençoa, enquanto os abençoa, afasta-se deles, subindo para o céu. Ali o texto diz que assim que Jesus então subiu para o céu, em seguida voltaram os apóstolos para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Então aqui nos encontramos de novo com este não só território físico, mas esse território espiritual comunitário que é o templo. Ali estavam eles, não é? No templo, sempre bendizendo a Deus. Aqui é uma bela expressão que se pode ler, portanto, de vida comunitária. E nesta vida comunitária, mesmo a partir do templo, que foi o lugar onde se viveu por primeiro a fé cristã, até que a lógica e a interpretação da Escritura a partir de Cristo e da sua Páscoa, então, gerou a cisão entre a comunidade de Jesus e o templo judaico que permanece ainda na esperança de um Messias, mas nesse primeiro tempo, nessa primeira hora, não é?
os cristãos, os apóstolos, frequentavam o templo como lugar onde podiam viver e expressar a sua vida comunitária, a sua oração, o seu louvor a Deus, a sua memória de Jesus. É importante então percebermos que o Evangelho de Lucas termina aí, no templo, onde os discípulos, onde os apóstolos, então, ainda na experiência comunitária da fé, vivida na ótica de Cristo, então aguardam aquilo que Jesus prometera. Entramos então aqui exatamente no início dos Atos dos Apóstolos. Aqui há uma nova narrativa da ascensão do Senhor, e aqui está o gancho entre os dois textos, né? O final do Evangelho termina com a ascensão e o início do livro dos Atos dos Apóstolos começa com a ascensão. Então aqui se faz um gancho entre os dois textos de Lucas. Então aqui, depois então que Jesus sobe aos céus e promete a eles a força do alto, a força do Espírito Santo que virá sobre eles e os tornará testemunhas de Jesus em toda parte. Então o texto continua a partir do versículo 12 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada de um dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. E aí o texto que segue apresenta a lista dos apóstolos, sem Judas, e ainda acrescenta: todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Percebo aqui então que a subida de Jesus aos céus gera já aqui na primeira hora uma comunidade que espera, que reza, que faz memória, que experimenta a força do Espírito. Logo o capítulo 2 é o Pentecostes, o derramamento do Espírito sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. Portanto, meu irmão, minha irmã, percebam a importância deste lugar eclesial, deste lugar comunitário. A fé cristã é uma fé vivida na comunidade, em comunidade. Portanto, não podemos concordar nem admitir como verdadeira a postura daqueles que querem ir sem a igreja, fora da igreja, numa crítica permanente à igreja, fazendo uma carreira solo, como se pudessem, por conta própria, numa experiência espiritual self-service, quisessem ir e fazer o caminho de Jesus como o compreendem por si mesmos. É importante não perdermos de vista, portanto, que a nossa fé cristã é uma fé eclesial, é uma fé na igreja, com a igreja, dentro da igreja, a partir da igreja. E aqui temos que entender que a própria igreja está também num caminho, no itinerário de conversão. A igreja é santa e pecadora, ou para usar o traço distintivo da igreja, a igreja é santa. Santa porque o Senhor Jesus habita nela e ela está destinada já ao seu fim. Mas essa igreja experimenta ainda nos seus membros a experiência negativa do pecado, mas sem perder e sem deixar de mirar-se naquilo que é a plenitude da sua natureza, que é a santidade de Deus mesmo. Mas essa igreja que está no mundo, está na história, também está num processo permanente, progressivo de conversão. Mas é nessa igreja que nós precisamos ajudar também na sua experiência permanente de conversão. A igreja está sempre neste lugar de conversão, de mudança, de aperfeiçoamento. É aí dentro dela e não fora, e não indo sem ela, ou pior ainda, contra ela. Não é nesse lugar fora ou na oposição que nós fazemos caminho com Jesus. O nosso caminho com Jesus se faz na igreja, com a igreja, dentro da igreja, reconhecendo e oferecendo o melhor de nós também, para que essa igreja seja sempre mais aquilo que ela deve ser na sua natureza e na sua vocação, que é igreja santa.
Santa porque aquele que é o seu Senhor, o seu esposo, é santo, é justo. Por isso a igreja também vai nessa direção. Por isso, meu irmão, minha irmã, capriche para enxergar com os olhos da fé a comunidade eclesial, a comunidade da igreja. É aí onde você vive, juntamente com os outros irmãos, com o sacerdote que está aí, com o bispo que está aí. É aí que vamos fazendo juntos um caminho de avanço no futuro e na construção e na manifestação plena do reino de Deus, como Jesus o anuncia a nós. Vamos juntos, vamos com coragem, no seio da igreja, sendo uma grande comunidade que crê, que espera Jesus voltar e que vai construindo pouco a pouco a realidade do reino aqui na história, até que ele atinja a sua plenitude junto de Deus, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da igreja, este é o nosso último bloco. Estamos para começar na próxima semana, meu irmão, minha irmã, com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma. Quero já aqui alertar você para atitudes importantes que somos chamados a viver nesta quarta-feira de cinzas. É um dia de abstinência e de jejum, a fim de que assim possamos começar o nosso caminho de conversão. Escutando a palavra, alimentando-nos da Eucaristia, somos chamados a fazer os discípulos com capacidade maior de fidelidade ao Mestre. E isso fazemos pela via da conversão. Por isso, nesta quarta-feira de cinzas, como também na sexta-feira da paixão, são os 2 dias em que a igreja nos convida à abstinência e ao jejum. Quem está convidado à abstinência? Aqueles que já fizeram 14 anos. Se você já fez 14 anos, você pode se abster de alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você faz regularmente, até mesmo insistir na capacidade de resistir a alguma coisa ruim, a algum pecado. Abster-se de alguma coisa para oferecer isto como fruto bom ao Senhor no caminho da quaresma que se inicia. Ou o jejum. O jejum para quem já fez 18 anos. Aí é capaz de um esforço maior. Ficar talvez sem uma das refeições principais, ou até alguma coisa que ultrapasse o comer ou o beber, a fim de que possamos também oferecer a Deus um jejum que lhe seja agradável e que signifique também conversão do nosso coração na direção de Deus. Se você já fez 60 anos, está dispensado da abstinência e do jejum. Mas se quer fazer, pode fazer. É sinal de que o seu coração também sente necessidade e possibilidade disto,
mesmo quando não é mais uma exigência que cabe a você pela idade que já tem. Mas o mais importante, meu irmão, minha irmã, é que a nossa abstinência, o nosso jejum que faremos nesta quarta-feira de cinzas, na próxima semana, seja então o início de um sincero desejo de conversão do coração. A quaresma é tão somente para isto, e esse já é um grande esforço que fazemos. Quaresma é tempo de comparar de novo nossa vida à de Cristo, nos deixar avaliar pela palavra que brota dele na nossa direção, deixar-nos envolver no mistério do reino, a fim de que possamos perceber que temos ainda muito a fazer, temos ainda passos a dar, e isso fazemos pouco a pouco pela via da conversão, sem desistir, sem recuar, e mesmo que haja recaídas, nos levantemos e tomemos o caminho na direção do Senhor. Então, desejo a você que a partir dessa quarta-feira, com a quaresma, com a campanha da fraternidade deste ano, possamos também oferecer frutos benditos de conversão, a fim de que a comunidade que crê, a comunidade eclesial, a comunidade da igreja, ao final dessa quaresma, possa apresentar-se ainda mais bela, mais pura e mais santa, porque nós também, os seus membros, nos dispusemos a uma verdadeira e profunda conversão, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.